E aí? E aí? Voltamos, voltamos. Foi pai bola, foi pai bola. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Não é brincadeira não. Tamo junto ou não estamos? Tem que estar. Disciplina do empreender e do inovar para vocês, meus queridos técnicos, que vão fazer um diferencial enorme dentro das empresas, esses técnicos de administração. Não é brincadeira não. Gente, aonde você for, precisa de alguém para administrar. Não, professor, não é assim não. Pensa em algum lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Pensa em algum lugar aí. Pensou? Se não tiver alguém administrando, já era. Certo? Professor, lá o cemitério. O cemitério, se não tiver alguém administrando lá, qualquer um entra lá e faz o que quer. Não é não? Exatamente. O meu diretor, ele tirou a minha imagem, entendeu? Mas não tem problema não, meu diretor. A gente continua falando, entendeu? Não se preocupe que a gente vai avançar. Agora ele botou minha imagem, agora eu vou voltar para os slides. Resultado, meus queridos. Quando a gente fala de empreender, você já lembra do seguinte, tá? O empreendedorismo, ele gera emprego? Gera. Só que eu preciso ter pessoas qualificadas, né? Não há vagas, não há vagas, não há vagas. Sorrida, você está sendo filmado. Precisa de quê? Que estas pessoas que estão buscando emprego, elas têm qualificação. Então, o empreendedorismo, gente, as pequenas, médio, micro, são as que mais geram empregos aqui no Brasil. Não são as grandes, não, são as que mais geram empregos, são as pequenas. E isso veio com o movimento dos anos 90, principalmente. A primeira fase, por exemplo, do Plano Real, que é o nosso conteúdo hoje de impacto em relação ao empreendedorismo e à inflação, trazendo uma inovação aí na década de 90, ela traz a estabilidade por meio de quê? De algumas práticas que foram estudadas por esta equipe econômica, que mapeava esses desequilíbrios econômicos. É claro, entenda o seguinte, é importante salientar que de 1994 e 1998, identifica-se claramente o principal objetivo de política governamental era o quê? Estabilizar os preços. Frente ao quê? A uma grande agonia que a sociedade tinha, que era a inflação. O terror da inflação, a defasagem salarial. Isto consolida alguns pensamentos que foram inseridos como fase no Plano Real. Tiveram algumas fasezinhas, na primeira, na segunda e na terceira. Nós tivemos o quê? Já de cara, na primeira, um ajuste fiscal, com eliminação de que era visto o quê? Como principal causa desta defasagem, a inflação brasileira. Então foi por isso que se criou um grande impacto, também trabalhando um padrão de valor denominado do real. Ou seja, o URV como um dos pilares desta segunda fase. E na terceira fase, a nova unidade ela veio por meio de um pagamento. As regras de emissão, a estabilidade aí relacionada, a longo prazo, e nem se fala disso, porque quando eu ando e avanço no empreender, eu entendo o seguinte, que, por exemplo, hoje é característico da empresa desenvolver principais fatores, instrumentos, técnicas, ferramentas que possam caracterizar uma empresa. Mas aí eu começo por a seguinte pergunta: você sabe o que é uma empresa jurídica? Você sabe a diferença do jurídico para a pessoa física, pessoa jurídica para a pessoa física? O exercício de uma empresa com uma pessoa jurídica traz uma peculiaridade na atividade particular. Ok. O objetivo aí é atender o quê? A sociedade. Esse entendimento, ele está ligado a quê? Aos objetivos diretos e indiretos da organização. Opa! Então, quando eu pensar em criar uma empresa, quando eu pensar em estar de forma apropriada, eu tenho que estar ali
realmente visualizando pelo menos 3 formas de analisar os recursos necessários para esta empresa. Recursos humanos, pessoas. Sem pessoas não existem empresas. Recursos materiais. Opa, eu posso começar com carência de materiais. Posso. Recursos financeiros, também. Dependendo do início desta empresa, você vai mensurar a capacidade de se ter um capital inicial. É aí que vem a construção do empreender. Entender que empreender, você vai ter que passar por este processo. E foi aí que os pressupostos do Plano Real se consolidaram nessa questão burocrática do empreender. Foi aí que a inflação teve um caráter de inércia. E aí o que aconteceu? Reforma monetária de uma inflação que tem um choque com as tendências. E esse ataque às tendências trouxe a ausência destes choques que ocorreram em 91 e 93. Tendo cuidado com os erros anteriores, ou seja, foi estudado para não acontecer a mesma coisa que aconteceu nos outros planos anteriores a 94. O contexto era diferente, claro. O ingresso do país num fluxo voluntário, mas trazendo o quê? A livre escolha e a abertura comercial por meio da competição. De quem? Dos concorrentes. Opa, o livre mercado, deixando claro que as empresas elas tinham que se preocupar com objetivos diretos e indiretos. Agora vamos lá. Veja o seguinte. Olha só o que acontece. Nesses 6 pontozinhos que nós temos, aliás, 7 pontozinhos. Primeiro, objetivos que foram construídos de forma direta, de produção e de comercialização. Pode ser os dois, professor? Pode sim, pode ser os dois. A produção e a comercialização desse produto, dos bens duráveis e não duráveis, dos serviços, que é um produto intangível. Por exemplo, a prestação de serviço é um produto intangível. Então, as atividades comunitárias, produto intangível. Você experiencia passar por aquela situação. Então, você está passando por ela. Você não está pegando nela. Porém, nenhuma empresa, ela não sobrevive se não tiver lucro. Ela, aliás, não consegue se destacar, porque sobreviver, até ela pode conseguir, não é? Estando num ponto de equilíbrio constantemente. A satisfação em relação à necessidade dos clientes, ela vai ser sempre questionada. Por quê? Porque é uma nomenclatura dos anos 90. Hoje nós sabemos, e eu reforcei isso para vocês, que o surpreender e o encantar substitui o satisfazer. Nós sabemos que as finalidades sociais, elas estão ligadas à responsabilidade social e comunitária, mas que atendam às necessidades desta sociedade. Todavia, entenda o seguinte, que esses objetivos, eles podem passar por processos de mutação contínua, gente. Professor, então, isto está relacionado com o que especificamente? De forma indireta, com as finalidades sociais. Por exemplo, com a criação das oportunidades de emprego, com a disseminação das atividades econômicas que estão ligadas à questão comercial, com a distribuição dos ganhos, com o pagamento e o fornecimento de preservação do ambiente, ou seja, é aí que nós temos toda uma situação que é construída. Eita, meus queridos, o impacto do Plano Real traz um outro pensamento. Primeiro, a prática de uma queda rápida da inflação e o crescimento de demanda de um consumo e do investimento. Eita, professor, pois é. Só então você verifica o seguinte, o aumento, principalmente, visualizando a valorização cambial entre real e nominal,
Aí é mais lento e cruzado. Opa! O mais lento e cruzado sabendo o seguinte, que a camisa de força para os preços traz sim uma nova perspectiva para o empreender, para as pessoas que querem trilhar um sonho de ter a própria empresa. O crescimento por meio deste plano dos anos 90 consolida a questão do que vai ocorrer consumo, desde que você saiba direcionar-se para os mercados. O aumento do poder aquisitivo fez com que as pessoas entendessem que o consumo realmente vai ser ad infinito, ad eterno, e um mecanismo de crédito com a demanda reprimida, o estouro desse aumento em termos de consumo, e aí você tem também algumas bolhas sendo formadas e ilusões monetárias acontecendo. Então, bolha imobiliária ocorreu, uma bolha voltada para serviço do mesmo jeito. É claro que tem os fatores negativos, gente, do plano também, porque criam situações que, de uma certa forma, não são verdadeiras. Todavia, entendo o seguinte, veja aqui, quando a disseminação for maior nas últimas 3 décadas do empreendedorismo, tiveram que estar ampliando a capacidade de classificar as empresas, principalmente com relação às atividades, onde a gente teve produção de bens e prestação de serviços, produção de bens tangíveis e prestação de produtos intangíveis, que é a prestação de serviço. Nessas categorias, quando eu inicio a produção de bens, eu tenho que saber aqueles de consumo e aqueles de produção. Qual é o real alinhamento aí? Os bens de produção é o chamado business to business. O business to business, gente, correlacionado às questões das máquinas. Ou seja, tecnologia voltada aí, compra de maquinário de empresa para empresa. Quando eu entro nos bens de consumo, eu tenho diretamente o consumidor final ali sendo atingido, ou com vestuário, ou com produtos alimentícios, ou com a produção de artesanato. Já quando eu parto para a prestação de serviços, eu tenho as pessoas sendo o principal foco dentro desses canais de prestação de serviço, como a hotelaria, as lavanderias, os cinemas, os restaurantes, as propagandas, as consultorias, os hospitais, as lojas, a malha viária, rodoviária que entra logística, ferroviária e aeroviária também. Isso tendo em vista que a maioria das empresas, elas começam a ser classificadas pela a sua renda, pelo seu lucro. Na base da pirâmide populacional, nós temos empresas, e a microempresa ela está com um número maior, porque a microempresa é classificada sobre o seu faturamento em até 2,4 milhões, e a grande empresa acima de 300 milhões, e neste ali, neste intermediário, nós temos as pequenas, médias e médias grandes empresas, que consolidam o quê? Os ramos como um impacto dentro desta economia. Foi aí que se começou a criar, entender, para se mapear as empresas industriais, as empresas comerciais e a prestação de serviços. Hoje, o nosso estado do Piauí tem uma prestação de serviço muito grande, até mesmo maior do que as questões voltadas para empresas comerciais e industriais. Ainda estamos engateando no fator industrial. Porém, no entanto, o que nós temos? Uma ênfase das grandes fábricas com as suas lojas também sendo desenvolvidas, chamada loja de fábrica, mas a industrialização em franca expansão. E a nível nacional, as empresas comerciais sendo segmentadas no varejo e no atacado. Porém, no entanto, o atacarejo, sendo uma máxima e se reforçando como um principal fator de diferenciação. Opa!
Então quer dizer que este fator ele vai contribuir também, por exemplo, para a prestação de serviço? Claro. Imaginem vocês aí prestando serviço para melhorar a saúde, com controles, com algumas práticas de administração na área de serviço que precisa, na área de comunicação, na área de manutenção, de informática principalmente, com relação ao tamanho e o porte das empresas, ela começa a ser mapeado. Opa, e aí o que eu tenho? Eu tenho que caracterizá-las, eu tenho que encaixá-las. Quem são as instituições que também avançam nessa perspectiva? Sebrae é uma delas, BNDES é outra. E aí você vai ver que o mapeamento, ele está desde as de pequeno porte até as grandes, desde as indústrias até o comércio e serviço, de uma forma geral, já numa perspectiva de elaboração físico-financeira, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que ajuda micro, pequenas e grandes empresas, ele estabelece o quê? Critérios onde a receita é que vai ser decisiva. Este encontro em termos de receita é que vai trazer uma conexão prioritária. Olha, aí é que entra a questão de saber aonde é que esta organização ela se estabelece, aonde é que ela pode ser estruturada. Todavia, entendo o seguinte, que um foca no número de funcionários e a outra instituição na receita operacional. Então nós temos todo este arcabouço para ser estudado. E este levantamento vai ser reproduzido em relação ao quê? Ao que eu preciso entender sobre o empreender. Produtos de vendas que têm impacto na sociedade, preço dos serviços e os resultados operacionais. A constituição da empresa, ela já começa a ser mencionada. Por quê? Porque a celeridade em estar trabalhando e deixar isto disponível, por exemplo, webmente, na web, você já tem a concretização de novas empresas e a desburocratização na criação de uma empresa através da internet. Olha a facilidade que nós tivemos e o avanço nesses últimos 30 anos. Entendendo a importância da formalidade jurídica, sabendo que a Constituição formal ela vai trazer uma alavancagem para o país e para a organização de uma forma geral, onde ela vai ter facilidades, e essas facilidades fazem com que as micro e pequenas empresas impulsionem os seus produtos e serviços, e isso vai fazer com que você comece a perceber que precisa estudar sobre os tipos de empresa, porque de uma forma bem clara, 3 tipos se destacam dentro do empreender: o empreendedor individual, o que tem sociedade empresarial limitada e o que traz sociedade limitada. Os limites aí, sabendo que pelo menos 2 sócios formam uma empresa. Na empresarial, que é destinada a comércio e serviço. E na sociedade simples, que é voltada a quê? A atividades intelectuais, como prestação de consultorias, de assessorias. Tendo em vista que isso demanda muita tarefa e muitos riscos, o que acontece? Acontece que eu tenho que avançar na participação e saber que essa sociedade ela é limitada e que os percentuais vão estar ali sendo cobrados ao final de uma verificação de lucro, por exemplo. Mas vamos dar aí um exemplo, um caso hipotético. Veja situações do porquê aqui e estas situações com as suas possibilidades. Eu tenho aqui o empresário em uma perspectiva 1 e perspectiva segunda, na segunda perspectiva. Opa! E esta perspectiva, neste contexto, você vai entender o seguinte, presta atenção. Por exemplo, o empresário individual, ele tem uma dívida de R$2.000, no 1, certo? Em nome do empresário, você tem a pessoa física, é esta dívida.
Por quê? Porque a atividade empresarial não possui personalidade jurídica própria. E esta possibilidade abre um mecanismo onde, em caso de não pagamento da multa imediata e responsabilização do patrimônio pessoal, o que ocorre? A dívida vai direto para a pessoa física do sócio. No outro fator, o que você tem? A responsabilidade do patrimônio pessoal, hein? No 1. No 2, o que você tem? Em nome da pessoa jurídica. A atividade empresarial possui personalidade jurídica própria, ao contrário da número 1, que não possui personalidade própria. E a possibilidade do caso não do pagamento de multa, há uma penhora da empresa, e somente após a penhora do patrimônio pessoal do sócio é que vem o decreto pelo juiz em relação ao quê? Aos procedimentos judiciais específicos. Então, olha a diferença de legalidade, meus queridos. Olha a perspectiva aí que você tem que avançar quando você conduz um posicionamento onde isso é colocado em xeque. Então, veja, em caso hipotético, nós temos duas situações diferentes, por leituras diferentes. Olha aí o pessoal chegando e entrando aí no nosso YouTube. José Emanuel, Nina Brito, turma que está aí, mandando ver. Pois é. Então, entendam bem. Saibam que a gente tem toda uma questão a ser analisada aí. Será que se Marcos empreender sua atividade sobre uma das duas, ele vai ter mais vantagem? Opa! Pois é. O Eireli aí é pessoa jurídica. Ah, meu querido. Aí nós temos alguns assuntos a discutir. Lembre-se que eu posso ter sócio no empreender. E esta sociedade ela vai ser discutida. Discutida de que forma? Antes de eu estar indo atrás, não é? Do endereço especificamente, antes da gente estar desenvolvendo isso, eu tenho que saber o seguinte, ó, que esse administrador, ele é efetivamente que vai botar a mão na massa, é aquele que vai colocar, ó, aí a turma, rapaz, essa turma chegando aí, ó, nós estamos aqui com uma aluna, rapaz, que é exemplo aí nos cursos aí, coloca aí, meu diretor, não é brincadeira não, coloca aí, venham aqui, tira a foto aqui, ó. Olha aí, que maravilha. Eita, gente. Eita, olha aí. Tudo bem, minha querida? Tô tentando identificar o nome, entendeu? O nome. Isaélia. Olha aí, rapaz. Veio visitar, tá vendo aí? Não é brincadeira, não. Seja bem-vinda, querida, viu? Que Deus abençoe. Você já é técnica, não é isso? Não é isso? Já é técnica. Olha o exemplo aqui, tá vendo aqui, gente? A turma aqui, vem visitar aqui. Diga aí qual foi a sua experiência de fazer o curso técnico. Foi curso técnico, hein, minha querida? Boa tarde, então, eu me formei em finanças, foi uma grande oportunidade, com professores excelentes, que eu sempre tive um sonho de conhecer e hoje estou realizando esse sonho. E agora eu estou no segundo período de administração, aqui também pelo canal Educação. Rapaz, não é brincadeira, olha aí. E colega da administração aí, tá vendo, ó? Colega da administração junto aí, tá vendo aqui o exemplo? Ó o pessoal de Esperantina aí, ó. Esperantina, hã? Luzia, tu conhece? Ah, Luzia aí, ó. Luzia aí. Luzia Coelho, a Nina Brito, José Emanuel, olha aí, rapaz. Ela realizou o sonho. Pois é, eu tô aqui do ladinho dela. E eu também de conhecer ela aqui, ó. Não é brincadeira, não, minha querida. Muito obrigado. Beijo, querida. Beijo, viu? Fica com Deus. Olha aí, tá vendo? Rapaz, é emocionante, hein? Estamos aqui com o nosso diretor, nosso supervisor aqui, dando suporte. Muito bom. Show de bola, rapaz. Pode fechar, minha querida. Show de bola. Vamos que vamos. Então, depois deste momento emocionante, olha aí. Meu diretor até tá chorando aqui, rapaz. Impressionante. Tá chorando aqui. Baixou a cabeça aqui. De tão emoção que está aí, Esperantina colocando aí, ó. Eita, cadê o pessoal de Queimada Nova aí? Na hora que vocês quiserem vir, meus queridos, venham, viu? Venham aqui visitar, que vocês entram ao vivo
na disciplina, entram ao vivo. Olha só que maravilha. Eita, turma, não é brincadeira não, viu? É emocionante, ó, e ficou registrado, hein? Ficou registrado aqui. Eu quero ver você vir aqui, Luzia Coelho, Nina Brito, Eliana de Souza Barros. Eu quero ver vocês aqui, pessoal de Paulistana, Novo Oriente, Esperantina, Queimada Nova. Eu quero vocês todos aqui, hein? Galerinha, eu quero todos vocês aqui. Vamos que vamos pro conteúdo. Então, quando eu vou nessa abertura da sociedade limitada, eu tenho uma perspectiva. Na anônima eu tenho outra. Nos tipos societários eu tenho o querer em nome do coletivo, eu tenho a sociedade, que ela comanda a perspectiva de ações. Meu querido diretor, liga este ar-condicionado, que o ar-condicionado aqui está esquentando. Cadê ele? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá aparecendo uma sauna aqui, meu diretor. Melhora esse negócio aí, porque senão já viu. Show de bola, muito obrigado, meu diretor. Você é o cara. Para quem não conhece meu diretor, é o Isla. O Isla está aqui com a gente. Um cara de competência, viu? Extraordinária. Depois vocês podem aqui perguntar. Eu vou querer, se vocês querem conhecer ele aqui, vocês vão botar aí no YouTube, tá? Quem quiser conhecer o meu diretor de imagem, coloca aí. Eu quero conhecer o diretor de imagem, pessoal de Esperantina, pessoal de Novo Oriente, Paulistana, Queimada Nova, pessoal aí que está no YouTube. Se quiser conhecer, me fala aqui que a gente vai fazer uma reivindicação aqui para ele aparecer. Não sei se é hoje, mas um dia ele aparece. Vamos que vamos. Sociedade limitada com repercussão em quê? Na proteção patrimonial, no aumento da questão da autonomia do sócio, não é isso? E o aumento dessa facilidade na capacitação de quê? Principalmente sabendo as perspectivas de recursos. Essa proteção patrimonial, gente, ela tem esta repercussão dentro da sociedade anônima. Quando eu vou para o nome coletivo, a responsabilidade patrimonial aí não existe não, tá? Quando eu vou para a sociedade de forma simples, eu também tenho uma sociedade aí que ela vai vir de forma a ter o patrimônio sendo respaldado, uma proteção em relação a isso. E esta demais associação e proteção patrimonial está ligada a isso, as ações. Professor, então quer dizer que tudo isso tem uma conexão com o empreender? Claro! Claro, meus queridos, vocês têm que começar a entender que esse processo é um processo burocrático também. No empreendedorismo, olha só o que a gente pode tentar avançar aí, neste conceito. A gente pode tentar avançar em uma situação onde você vai começar um negócio, você precisa de um profissional da área de contabilidade, tá? Ele vai consolidar aí esta situação em relação ao quê? Ao endereço, ele vai ter que trazer a perspectiva do endereço dos sócios, eu tenho que ter a documentação dos participantes na sociedade, o objetivo da empresa, ele vai ter que também estar consolidando os dados e registrando os dados junto à junta comercial, né? Então, vai ter que cadastrar estes dados na junta comercial do Estado. Isso tudo é burocracia. Não é só abrir o negócio e pronto, não. Eu tenho toda uma documentação para estar seguindo. Olha só, tá? Então, verifique o seguinte. Olha só. Quer abrir uma microempresa? Você, meu querido administrador. Tivemos agora um aluno do curso de administração, hein? Olha lá. Ela fez finanças e ela foi para o curso de administração. Lembra bem. Tá? Lembra que a turma não para de fazer, não. Ele está correndo atrás mesmo, ó. Tá certo? Conhecimento a todo vapor. Você viu o exemplo dela. Ela fez um curso, já está fazendo outro de administração. Eita, E a gente não para de estudar, não. Qual seria os passos? Primeiro passo, junta comercial. Tá? Onde você tem um profissional da área de contabilidade, que ele vai lá, vê o contrato social, leva as cópias autenticadas de CPF, RG dos sócios, faz o requerimento do padrão, ou seja, estabelece aí a conexão do número de identificação do registro da empresa. Depois ele parte para o segundo passo, que é verificar a situação da empresa na Receita Federal.
a análise aí, verificação do seguinte, ver este número, se ela vai se encaixar no Simples, se vai tirar, vai fazer o registro do CNPJ, que é a mesma coisa do CPF da pessoa física, por exemplo. Depois ele avança na perspectiva municipal, numa terceira fase, que é fazer a inscrição municipal, que aí apresenta os formulários que foram preenchidos, os laudos das vistorias, dos bombeiros, da Anvisa, tudo isso sendo colocado também para a questão estadual, onde você vai para a administração estadual e você verifica a necessidade deste registro, né, de trazer a questão do CNPJ e contribuir para a Previdência Social, mesmo que a empresa não tenha funcionário. Você vai ter que estar colocando a identificação no INSS e registrar a empresa junto à Previdência Social, para depois você verificar se estar apto, num sexto passo, para ter os seus livros fiscais, ter o seu trâmite na prefeitura da sua cidade. E aí começar a operacionalizar os teus produtos, disponibilizando os teus serviços. Então, lembre-se que o CNPJ é a mesma coisa da pessoa física que eu tenho o CPF, por exemplo. A pessoa jurídica, que equivale a essa perspectiva aí, ela traz na junta comercial o Estado e principalmente a questão contratual. A questão contratual aí, ela é estabelecida, ela vai buscar a formalidade. Quando a gente fala de estar lá formalizando na prefeitura e no estado, é para deixar a inscrição municipal e estadual toda estabelecida e alinhada com a Receita Federal. Então são situações burocráticas que precisam de profissionais para isso. Nessa discussão do empreender, inovando, da trajetória, desde a época dos anos 90, onde houve uma massificação desta situação, onde buscou-se celeridade na ampliação da empresa, eu tenho que saber o seguinte, tá, mas a pergunta que não quer calar, quanto custa abrir uma empresa? Isso tem uma variedade em relação aos estados e municípios. Por exemplo, você tem um certificado digital que custa em média R$120. A taxa da junta comercial, que no Paraná é de 91,85, mas em Rondônia, ó, é 502, certo? Você tem taxas que são variadas nos municípios para o alvará de funcionamento da empresa. E você tem as inscrições estaduais, que aí entram honorários de contabilidade, certificado digital, uma série de situações que podem ter alguns outros encargos. Agora, saiba que quando você escolher um negócio, você tem que fazer alguns questionamentos. Dentre eles, a gente começa com 3. Qual o volume de capital você pretende investir? Qual? Qual o retorno que você quer? É em 2 anos? É em 1 ano? Qual? Não é? Lembra disso. Qual a natureza desta atividade de trabalho que você está querendo se envolver? Você já sabe? E aí, você estando num curso técnico, entenda que isso é muito, gente, mas é muito importante. Não só esses 3 questionamentozinhos aí, não. Não para por aí, não. Ó, tem mais. Você tem experiência nesse ramo que você vai tentar atuar? Você tem, meu querido e minha querida? Será? Ou você está entrando ali e não tem a dimensão do quanto é difícil se inovar naquele segmento ou naquele nicho? Quais são os seus objetivos com esta empresa, além de buscar ter lucro e independência financeira? Quais são as suas atitudes e opiniões acerca deste negócio? E as características da tua personalidade se encaixam com este negócio? Olha as reflexões, o quanto são profundas. Perguntas, gente, que precisam ser respondidas por quem quer empreender
e inovar. Este empreender e inovar, é claro que é estabelecido como um padrão. Todavia, entenda o seguinte, entenda que isso precisa ser o quê? Planejado. Então, o planejamento, o plano, ele tem que existir. Lembre disso. E ele tem que vir consolidado também por perguntas. Que conhecimentos você tem e habilidade para este negócio? Você tem tempo que pode ficar sem, sabe que vai ficar sem salário e você já está prevendo essa situação? Como é que esses gastos vão ser pagos, os seus custos fixos, por exemplo? Para isso, você tem que entender o seguinte, vai entrar no segmento de manufaturas, onde as instalações, né, que você quer iniciar são fabris, é vender de empresa para empresa, no chamado business to business, no B2B, é isso? É de uma forma que você quer entrar dentro de um atacado, onde este atacado, como a gente já mencionou, atacarejo, repercuta na conexão entre o varejo e o atacado, na conexão do comércio e profissionais liberais, porque hoje nós sabemos que o multivarejo também é outra nomenclatura, ó. O multivarejo também é outra nomenclatura que está sendo discutida. Por exemplo, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Meu querido diretor, por gentileza, compartilhe a tela aí para a gente. Olha só. Hoje, se você for ver, nas farmácias, certo? Até se vende remédio, certo? Lembra disso. Nas farmácias. Por quê? Porque hoje as farmácias vendem de tudo. Antes, farmácia só vendia remédio. Hoje nós temos o chamado multivarejo, a expansão empreendedora para outras áreas, para outros segmentos. Os supermercados, por exemplo, vendem muitos produtos de farmácia. Olha só. Para que melhor exemplo, os postos de gasolina com as suas lojinhas de convencionais ali, né? As lojinhas que estão ali, que para uma necessidade tem algumas coisas de supermercados, de mercadinhos, por exemplo. Tá? Então, o multivarejo, esticando o chamado mix de produtos, o multivarejo de multimarket, o multimarket com muitas marcas. Essa reflexão que eu faço para você é que ele passa, hoje o varejo atacado, as manufaturas, eles passam por mutações constantes, certo? Então, entenda sobre isso. Retornando, meu querido diretor, veja aqui nos slides, ó, o que a gente tem? O varejo, ele é o foco, ele vai continuar sendo, mas a prestação de serviço está ligada a isso. Tá? Tá ligado a isso por quê? Porque são as pessoas que vão prestar o serviço dentro deste empreender inovador. Elas é que vão gerar uma experiência única de inovação. E inovação quer dizer o quê? Um novo agir. Mas aí eu quero deixar para vocês, ó. Primeiro, vou colocar essas atividadezinhas para casa, tá? Deixar para vocês realizarem em casa. E aí eu vou colocar, não só essa, mas tem mais questões, né? Nós vamos responder algumas questõezinhas daqui a pouco, tá? Já finalizando. Mas essas 3 questões aqui sobre o Barão de Amauá, sobre o que é o negócio e sobre essa alternativa, que depois você pode consultar, né, a nossa plataforma, eu vou deixar para vocês quebrarem a cabecinha em casa, tá? Dando uma olhadinha, né? Você vai colocar aí, vai printar a tela, tá? Dá um fechamentozinho na tela, são questões para você pensar sobre elas e a gente discutir na próxima aula, tá? Mas não para por aí, você vai printar a tela, depois você dá uma revisadazinha e tudo mais, né? A alternativa correta aqui com relação a produtos ou bens que são classificados. E aí a gente também coloca, ó, mais 2 questõezinhas de marcar relacionadas a bens duráveis e a outra relacionada ao quê? A divisão do ambiente de negócio, numa perspectiva macro e micro, tá?
Você tira uma fotozinha aí, a gente vai discutir sobre elas, tá? É só para a gente ter um esforço em relação ao levantamento de conteúdo. E a gente tem a continuação da quinta questão, né? Assim como também voltada para o quê? Para as atividades de negócio na sexta questão. Deixando só para vocês refletirem sobre elas, tá, gente? Que aí, o que a gente vai discutir realmente é sobre essas três questõezinhas aqui. Olha só. Como é que você caracterizaria uma empresa globalizada? Como é que você faz a análise desses tipos de empresas globalizadas? E o que seria o diferencial usando a criatividade nestas empresas globalizadas? Em cima do que a gente discutiu, do impacto da globalização, nesta transformação, desde os anos 90 ali, onde a gente tem a disseminação da tecnologia e avança nesse contexto. Você sabe que tudo está conectado aí, né? O globalizar, eu quero a característica, outro eu quero que você cite os tipos de empresas globalizadas e a outra eu quero a criatividade como a principal mola propulsora. Quais seriam as respostinhas na cabecinha de vocês? Quais seriam? Né? Se vocês podem ir colocando aí, tá? Tanto no YouTube como no IPTV. E podem estar mencionando a respeito. A 1 eu responderia assim, a 2 eu responderia daquele jeito, a 3 seria daquele jeito. Na nossa perspectiva, o que a gente tem? Que na 1, o foco é você balancear os indicadores e principalmente na empresa globalizada, você trabalhar o financeiro, o cliente, os processos internos e o aprendizado e crescimento. Na 2, o foco seria exemplo de algumas grandes empresas como o Google, a Meta, como uma anterior, né, o Facebook, a antiga Facebook, como empresas híbridas. E para consolidar com criatividade, você atrelaria o plano de negócio à alta performance com alguns mapeamentos, por exemplo, os 5 Ps, onde ele levanta o produto, o preço, a praça, a promoção e as pessoas. Então, meus queridos, é aí, meu querido, que eu quero que você faça essa reflexão agora. Veja bem, na disciplina que nós discutimos hoje, nessas 2 aulinhas, lembra sobre isso, tá? Lembra que a gente viu a perspectiva dos anos 90, o impacto do plano real nesta concepção. A concepção de quê? De que o empreender, ele veio para inovar cada vez mais. E você, como técnico em administração, não tem o direito só não, você tem o dever de propagar este conhecimento. Sabendo que agora você tem situações voltadas para os mecanismos de como empreender, não é? Pelo menos burocraticamente você está sabendo. Você sabe como pode levantar alguns estudos. Você sabe como pode avançar em relação a isso aí. Certo? Então, não esquece disso. Verifica esses procedimentos. Se tiver alguma duvidazinha, já escreve aí, já manda para a gente. Já vê na próxima aula se pode perguntar. Ou seja, não fica segurando as dúvidas não, porque este é o momento que você está com a gente na sala de aula virtual e você pode estar colocando aí o que te intriga para que a gente possa estar buscando a solução juntos. Tá ok, meus queridos? Show de bola, maravilha a participação de vocês, hein? Muito bom, gostei, hein? Quero vocês mais ativos. Vamos que vamos, até a próxima, queridos, porque eu fui.